Nós temos ideias e projetos para o Porto. Nós queremos que o Porto, numa década, seja uma capital mundial de turismo de congressos. Já dissemos como o íamos fazer. Com o tal pavilhão de congressos no Palácio de Cristal, mas com os prémios Porto, o prémio Cisa Vieira Souto Moro de Arquitetura, o prémio Edgar Cardoso de Engenharia, o prémio Egas Muniz de Ciências Médicas, o prémio Fernão de Magalhães de Globalização e Economia. Para que estes prémios? Prémios suculentos que substanciem e criem atração à volta de 4 grandes congressos mundiais que realizaremos de 2 em 2 anos e que sejam eles a âncora, a propaganda, a motivação para que outras instituições e entidades queiram fazer os seus congressos no Porto. O Porto está a meio do caminho entre Moscou e Nova Iorque, está a meio do caminho entre Oslo e a África Austral e o Médio Oriente. Tem todas as condições para se transformar num centro capital de turismo de congressos. Queremos colocar a nossa universidade como uma exportadora de serviços. Exportadora de serviços através dos seus institutos tecnológicos, mas com uma ambição. Eu quero, numa década, 25 mil estudantes estrangeiros a viver no Porto. 25 mil estudantes estrangeiros de classe média, de países emergentes que procuram a Europa para adquirir conhecimentos. Países como o Brasil, países como os países hispânicos da América do Sul, países como os países subsaarianos que neste momento estão a crescer e enriquecer e que estão a constituir as suas classes médias com grande vocação e atração pela formação e pelo conhecimento. A Itália, a Croácia, a Eslovénia, a esmagadora maioria dos países do sul da Europa estão nesta corrida. Nós temos que entrar nesta corrida. E como é que o vamos fazer? Grandes empresas, grandes grupos portugueses e estrangeiros, como a Motengil, por exemplo, a Camargo Correia, vão ter que nos ajudar financiando bolsas de estudo para esses estudantes, para ser isso a âncora e o processo que vai despolutar que os seus amigos, os seus familiares reconheçam o Porto como o sítio ideal para estudar e, quiçá, mais tarde, para trabalhar. É com esta ambição que haverá todo o ano um Porto Wine Fest a funcionar por essa Europa fora. Barato, 2 caminhões de tiro, com as grandes marcas do vinho do Porto, com 2 videoaulas a explicar o que é o low cost, quais são os hotéis do Porto e porque é que é bom vir ao Porto. Porque é que o Porto pode oferecer um fim de semana com o seu património da humanidade, mas 15 dias depois um com as cidades médias do Minho, e depois mais tarde um outro com Coimbra, com Aveiro, um outro com o Douro vinheteiro, e que o Porto é a porta de entrada privilegiada para visitar a Galiza, para ir a Santiago ou ir à Corunha. E esse Porto Wine Fest, de vez em quando, vai ter a visita do Presidente da Câmara. Para quê? Para ir reunir com outros Presidentes de Câmara. Para levar os empresários a apresentar projetos e a procurar que venha investimento. Para levar os reitores das universidades a promoverem o Erasmus no Porto e a oferta do Porto em termos formativos, como há pouco referi. Nós temos todas as condições para fazer isto. Agora isto pressupõe ambição, projeto e dinamismo. E eu acredito, por aquilo que sinto na alma do Porto, que essa ambição, essa esperança e o dinamismo está no coração de cada um de vós e de cada um dos portuenses, que não se quer acomodar a esta vil tristeza de ficarmos permanentemente para trás quando não merecemos. O Porto do Futebol Clube do Porto, o Porto de Cisa Vieira e Souto Moura, o Porto de Eugênio de Andrade, de Agostina Bessa Luís, o Porto das Pontes do Porto, o Porto do Douro vinheteiro. O Porto é tudo isto. O Porto é uma marca fantástica, é uma marca enorme. Quantas cidades e quantas regiões no Porto do mundo gostariam de esgrimir esta bandeira para promover a sua cidade, a sua região, a sua economia? Este Porto não se vai acomodar.